Após a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, que suspendeu o acesso de parlamentares à plataforma X, antigo Twitter, a oposição não hesita em desafiar a ordem judicial. O senador Sérgio Moro, União PR, é um dos protagonistas dessa resistência, utilizando estratégias para manter sua presença na rede social. Sérgio Moro desafia a decisão do STF e continua ativo no X. No último domingo, Moro revelou que pediu a um amigo nos Estados Unidos para realizar postagens em seu nome. Em seu Instagram, ele compartilhou uma dessas publicações, afirmando que continuará a utilizar a plataforma com a ajuda de amigos até que a decisão judicial seja revista, alegando sua ilegalidade. Desproporcionalidade. Moro recorreu à sua imunidade parlamentar, assegurada pela Constituição, como justificativa para suas ações. Ele enfatizou que, como senador, possui imunidade material por opiniões, palavras e votos, destacando a necessidade de preservar sua liberdade de expressão. Essa postura reflete uma resistência não só à decisão do STF, mas também uma afirmação do direito dos parlamentares de se expressarem livremente. Outros parlamentares também se uniram a Moro nesse desafio. A deputada Júlia Zanatta, PLSC, fez 5 publicações no X entre domingo e amanhã de segunda-feira, 2. Por sua vez, o deputado federal Marcel Van Hatten, Novo RS, admitiu ter utilizado uma rede privada virtual, VPN, para driblar a suspensão imposta. Apesar da possibilidade de enfrentar uma multa de até $10 mil por suas atividades, ele optou por continuar ativo na rede. Esse clima de desobediência civil entre os parlamentares indica uma clara divisão entre os que aceitam as ordens judiciais e os que, como Moro, optam por contestá-las abertamente. A desobediência a decisões judiciais, especialmente aquelas emitidas pelo Supremo Tribunal Federal, STF, pode acarretar uma série de consequências legais para os parlamentares que optam por desafiar tais ordens. Essa situação se torna ainda mais complexa no contexto atual, onde questões de liberdade de expressão e imunidade parlamentar se entrelaçam com normas judiciais. Neste artigo, vamos explorar as possíveis repercussões legais que esses parlamentares podem enfrentar. Em primeiro lugar, os parlamentares que desrespeitam as decisões do STF podem ser alvo de ações judiciais que visem a responsabilização por crime de desobediência. De acordo com o Código Penal brasileiro, desobedecer a uma ordem judicial é um ato que pode levar à punição, incluindo a imposição de multas, e em casos extremos, até mesmo penas de detenção. Embora a imunidade parlamentar proteja os legisladores em relação a opiniões expressas no exercício de suas funções, essa proteção não se estende a atos que violem diretamente decisões judiciais. Assim, a linha entre a liberdade de expressão e a obediência à ordem judicial torna-se um campo minado para os parlamentares. Além disso, a desobediência a decisões do STF pode resultar em sanções políticas. Partidos políticos podem optar por expulsar ou punir membros que desafiem abertamente a autoridade do judiciário, especialmente em um momento em que o respeito às instituições é crucial para a estabilidade democrática. A pressão interna de colegas de partido e a repercussão negativa junto ao público podem levar a consequências que vão além do aspecto legal, afetando a imagem e a carreira política dos parlamentares envolvidos. Uma outra consequência a ser considerada é o impacto sobre a credibilidade e a eficácia das instituições democráticas. Quando parlamentares optam por desobedecer a decisões do STF, isso pode gerar um efeito cascata, levando a um aumento da tensão entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Tal situação pode criar um ambiente de instabilidade política, onde a confiança nas instituições democráticas é minada. Isso, por sua vez, pode resultar em uma onda de descontentamento popular, afetando a governabilidade e a capacidade dos parlamentares de exercerem suas funções de forma efetiva. Por último, é importante mencionar que a reação do STF a essa desobediência pode incluir a aplicação de medidas coercitivas. Em casos de resistência contínua, o Supremo pode determinar a suspensão de funções parlamentares ou até mesmo a imposição de multas específicas aos parlamentares que insistem em desrespeitar suas ordens. Essa possibilidade de coercitividade judicial reforça a ideia de que,
apesar das proteções constitucionais, não há espaço para anarquia na relação entre os poderes. Em resumo, as consequências legais para parlamentares que desobedecem a decisões do STF são variadas e podem incluir desde sanções penais até repercussões políticas e a deterioração da confiança nas instituições democráticas. Essa situação requer uma análise cuidadosa, uma vez que os atos de desobediência podem ter efeitos duradouros, não apenas para os indivíduos envolvidos, mas para a democracia como um todo. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, também. Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo, da descrição. Boas compras. O Supremo Tribunal Federal, STF, desempenha um papel fundamental na defesa da Constituição e na manutenção da ordem jurídica no Brasil. Para garantir que suas decisões sejam efetivamente cumpridas, o STF dispõe de diversos mecanismos de controle que visam assegurar a autoridade de suas determinações. Neste artigo, exploraremos esses mecanismos e como eles atuam para garantir a eficácia das decisões do Supremo. Um dos principais instrumentos à disposição do STF é a possibilidade de aplicação de medidas coercitivas. Quando uma decisão judicial não é cumprida, o tribunal pode determinar a adoção de medidas que visem compelir o cumprimento da ordem. Isso pode incluir a imposição de multas diárias, conhecidas como astreintes, que são aplicadas até que a parte envolvida cumpra a decisão. Esse mecanismo serve não apenas como um meio de pressão, mas também como um desincentivo para que não haja desobediência às ordens judiciais. As astreintes têm um caráter punitivo e, ao mesmo tempo, coercitivo, reforçando a ideia de que o não cumprimento das decisões traz consequências financeiras. Além das astreintes, o STF também pode recorrer ao uso de mandados de segurança e ações de inconstitucionalidade para proteger suas decisões. Um mandado de segurança é um instrumento jurídico que pode ser utilizado para garantir o direito de quem se vê ameaçado por ato ilegal ou abusivo de autoridade. Quando um ato do Executivo ou Legislativo diz respeito a uma decisão do STF, é possível que o tribunal intervenha, determinando que a ordem seja cumprida, assegurando assim a proteção dos direitos constitucionais. Por meio das ações de inconstitucionalidade, o STF pode também declarar a inconstitucionalidade de leis ou atos normativos que contrariem suas decisões, garantindo que as normas vigentes estejam em conformidade com a Constituição. Outro mecanismo importante é a fiscalização do cumprimento das decisões por meio de relatórios de cumprimento. O STF pode exigir que as partes envolvidas apresentem relatórios sobre o cumprimento de suas decisões. Isso permite ao tribunal monitorar de perto a execução de suas determinações e adotar novas medidas, caso necessário. Essa vigilância ativa é crucial para assegurar que as ordens judiciais sejam respeitadas, criando um ambiente de accountability e responsabilidade. Além disso, o STF pode contar com a cooperação de outras instituições, como o Ministério Público e a Polícia Federal, para garantir o cumprimento de suas decisões. Essas instituições têm o dever de zelar pela legalidade e podem atuar em conjunto com o Judiciário para coibir práticas que visem desobedecer ou contornar as ordens do Supremo. A colaboração interinstitucional é um fator vital para a manutenção da ordem jurídica e para a efetividade das decisões judiciais. Por fim, é importante mencionar que o STF também atua na educação e conscientização sobre a importância do respeito às suas decisões. Por meio de campanhas de informação e esclarecimento, o tribunal busca promover uma cultura de respeito às instituições democráticas e à ordem legal. Essa abordagem preventiva é essencial para que a sociedade compreenda o papel do judiciário e a importância do cumprimento das decisões judiciais. Em resumo, os mecanismos de controle do STF para garantir o cumprimento de suas decisões são variados e eficazes. Desde a aplicação de medidas coercitivas até a fiscalização ativa e a colaboração com outras instituições, o tribunal possui ferramentas robustas para assegurar que suas ordens sejam respeitadas. Esses mecanismos não apenas garantem a eficácia das decisões do Supremo, mas também fortalecem a democracia e o Estado de Direito no Brasil. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este.
Até a próxima!